Pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandro. Eu quero falar acerca daquela pergunta mais antipática, talvez, mais chata de se responder e a mais falada. Qual? Deus existe? Em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte: para quem é da religião, isso é um mandamento, não é? Está escrito em Hebreus 11:6 que é preciso ter fé para agradar a Deus, saber que Ele existe, não é? E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Logo, a gente entende que é um pressuposto saber que Ele existe. Tá, tudo bem. Agora, como faz para saber que Deus existe? Em segundo lugar, a gente tem que entender o seguinte: saber que Deus existe, eu não vejo como uma questão de esforço intelectual. Não desprezando aqueles que o fazem, eu acho interessante. Muitas coisas são produzidas que alicerçam a fé, mas eu não vejo prestação de serviços nessas discussões intermináveis que todo mundo gosta de ver um ateu ficando mal e o ateu gosta de ver os crentes, os católicos e judeus, enfim, muçulmanos como idiotas. Eu acho que a questão toda é o seguinte: uma garota, uma criança de 5 anos, ela não pode ficar menstruada, tá? E a partir de 12 anos, via de regra, a garota, né, já consegue ficar menstruada. A garota de 5 anos, se morrer com 10 anos, ela nunca vai saber o que é menstruada, o que é ficar menstruada, não vai saber o que é cólica, ela não vai saber o que é os seios crescerem. A puberdade não chegou para ela. Então, eu chego à conclusão de que é o seguinte: para uma foi dada por conta da maturidade, para outra não, e ponto final. Não tem como uma garota de 5 anos entender o que é ficar menstruada. Não tem como uma garota alguém que nunca menstruou entender é, o que posteriormente a ter um filho, ver os seios ficarem cheios de leite. Não tem como ela compreender, não tem como você explicar para ela. Você pode até tentar, mas ela não vai saber ter a consciência interna, não é, do que é aquela experiência. Então eu vejo como uma coisa que é dada para alguns e uma coisa que não foi dada, até mesmo porque a fé, nesse sentido, é um dom. Simples assim. Então discutir isso, honestamente, eu não faço. Claro, posso conversar acerca da minha fé, sem problema algum. Agora ficar batendo boca, cara, não tem como bater boca. A mesma coisa de você entender que um cachorro é, explicar para o cachorro que ele, a partir de amanhã, deva ser leão e se converter a isso. Não tem lógica. Agora tem uma outra questão que eu acho interessante. É aqueles que fazem com que Deus desapareça. Como é que é isso? A meu ver, são os religiosos que não cumprem essa segunda parte, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Como assim? Eu tenho 37 anos e para mim durante um tempo foi muito difícil, muito embora eu tenha crescido num lar evangélico, por assim dizer, e era muito difícil eu entender que Deus era bom, realmente, porque quando entende-se que Deus é galardoador daqueles que o buscam, entende-se que Deus é bom. E para mim era muito difícil crer que Deus fosse bom. Muito embora eu tenha fé, a gente sabe que a fé tem como prerrogativa exercício, há um efeito de matar a fé. Você até acredita que Deus existe, mas você não estimula o aparecimento de Deus por conta das suas obras, porque o que você vê por alguns religiosos fazem com que Deus se torne infrutífero. Como assim? É normal você olhar e ver a vida de algumas pessoas. No caso, hoje, que a sociedade evoluiu, sobretudo nas grandes cidades, eu moro no Rio de Janeiro, você estudar a história, não é coisa que você tem fartamente na escola hoje em dia, e você vê que como algumas sociedades se procederam, e você vê o total, entre aspas, note bem, entre aspas, novamente entre aspas, o total aniquilamento da presença de Deus. Você vê claramente como que algumas sociedades clericais, como que alguns sacerdotes agem, como algumas pessoas agem a fim de que Deus desapareça e os seus sinais sejam um mito, não é? E isso, sobretudo para os mais jovens, trazem um efeito de que Deus não é galardoador, de que Deus é apático, de que Deus é uma figura distante
e causa um esfriamento, tornando um efeito, não que a pessoa não crê em Deus, mas o efeito que é causado é um efeito de afastamento, fazendo com que a segunda parte do texto, a segunda parte do contrato, a saber, as bênçãos divinas, sejam totalmente aniquiladas. Isso é interessante, porque a única forma do mundo ver que Deus existe e a fé ser estimulada e as pessoas se aproximarem é o aparecimento, não é? É o aparecimento dos sinais divinos. Aparentemente esse é um assunto místico, esse é um assunto esotérico que causa tanto estranhamento, porque afinal de contas a gente está falando do quê? De uma intervenção quase que alienígena, mas não. Ao contrário do que a gente imagina, o que Jesus veio dizer, a teologia dele passava por isso. Passava pelo reino de Deus na terra, ou seja, uma interferência realmente espiritual. Ele contava com isso, que a questão espiritual era tão clara como uma montanha, porque a palavra de Deus, a mesma que fez o Monte Sinai, o Monte Everest, é a mesma que criou leis e falou das consequências das obediências das mesmas. Então, pessoal, a gente vê nesse ponto aqui, nesse vídeo, encerrando esse vídeo, a gente vê duas coisas. A primeira é que a fé é uma coisa dada, e a segunda é que a gente tem que ter muito cuidado com aqueles que tornam a fé algo, que tornam a fé uma coisa a não ser praticada, a ponto de produzir apostasia. O apóstolo Paulo falou claramente acerca disso, para você se afastar daquele que nega o poder de Deus. Porque em negando o poder de Deus, em negando a intervenção divina, as mãos de Deus trabalhando, você naturalmente vai fazer com que as pessoas nem pensem nisso. E se não pensar nisso, não se fala disso. Se não fala disso, a fé não é produzida. Então que Deus possa abençoar nesse vídeo que eu faço para tentar ajudar, a partir de uma experiência negativa minha. Em nome de Jesus, amém.